As Escrituras dizem que o Deus desse século, o Deus desse mundo, cegou o entendimento dos que não creem, para que neles não resplandeçam a iluminação, a compreensão do Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo que nos é apresentado, para que possamos ter uma imagem real, exata e clara daquilo que Deus está fazendo e que Deus é. E existe no nosso coração um peso da gente trabalhar nas pessoas a compreensão daquilo que Deus está movimentando dentro do tempo em que elas vivem e habilitá-las para poder executar aquilo que precisa ser cumprido dentro de um tempo. A classe Issachar tem como objetivo resgatar uma atenção e uma postura que uma das 12 tribos de Israel tinha. Eles eram entendidos dos tempos e das épocas do que Israel deveria fazer. E esse entendimento que eles tinham era o ponto deles estarem totalmente focado naquilo que Deus entregou a eles como lei de Moisés. E essa tribo, ela se destaca num momento muito interessante dentro da história bíblica de Israel, a narrativa da história bíblica de Israel, em quando Deus vai estabelecendo uma nova monarquia, um novo governo através do seu servo Davi. Em 1 Crônicas, capítulo 12, diz que as tribos se reúnem para transferir o reino de Saul para Davi. Eles entendem que Deus estava sobre a direção de Davi. E também nesse mesmo capítulo, as Escrituras dizem que o povo de Israel se juntou e juntou-se um exército que era como o exército dos céus. Uma cópia, um modelo de um movimento celestial estava sendo produzido na terra naquele momento em que eles estavam transferindo o reino de um modo vigente para um modo futuro. E ali se apresentam as características dessas tribos. E uma delas é a tribo de Issachar. É interessante que a tribo de Issachar estava no mesmo período de Saul como todas as outras tribos. Mas Saul não soube formar um reino a partir das características que cada tribo tinha. Mas ao ressaltar em Crônicas as características dessas tribos, dá a entender que Davi teve essa percepção. E a tribo de Issachar, como a gente falou, ela representa esse carregar do povo de Deus, esse movimentar do povo de Deus, de entender os tempos. Entender os tempos não é simplesmente olhar para o céu e olhar para as estações climáticas e, por meio de uma inspiração do nada, dizer o que Deus está falando, o que Deus está movendo. Não. Entender os tempos tem a ver com respeitar padrões escriturais, padrões das Escrituras, em que há uma descoberta por meio da revelação do Espírito que nos direciona dentro daquilo que nós temos que fazer dentro de uma época que a gente vive. Nós estamos num tempo vigente em que uma má administração está ocorrendo em vários sentidos, mas nós temos no meio do povo de Deus pessoas com características diversas que podem estar se preparando para o futuro, transferir o reino ou transferir uma administração que está em desordem para uma nova ordem. E nós precisamos de pessoas preparadas para aquilo que elas foram chamadas para fazer. A classe Issachar, ela destina preparar pessoas para compreender a era que ela vive e saber proceder segundo aquilo que Deus tem para revelar para ela no tempo em que ela está. O objetivo dessa classe é trabalhar na habilitação do discernimento de uma era, de como essa era está se movimentando, o que caracteriza, mas também compreender através das Escrituras aquilo que nós precisamos nos tornar em relação a uma visão profética, uma palavra profética, um direcionamento profético que tem a ver com como nós vamos enfrentar tudo que nós estamos vivendo. Eu quero convidar você a fazer parte desse desenvolvimento, acessando as nossas plataformas e redes sociais, onde nós vamos estar disponibilizando esse conteúdo com a finalidade de trabalhar o desenvolvimento dessa habilidade profética. Então vem estar conosco, clica aí e vamos junto nessa jornada.